Fala torcida tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, o início de tudo. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as notícias sobre o nosso tricolor. Hoje daremos início a uma pequena série onde contaremos tudo sobre a história do tricolor. O São Paulo é dentre os grandes, não apenas o primeiro como diz o hino, mas também o mais jovem. Tradicional em São Paulo, na zona mais nobre da cidade chuvosa, o Atlético Paulistano nasceu do desejo da criação de um time totalmente brasileiro e que representasse a cidade de São Paulo. Naquele tempo, o futebol era praticado apenas por clubes gringos, tendo ingleses e alemães como sua maioria. O futebol foi evoluindo com o tempo. O clube tinha fortes raízes amadoras e negava o profissionalismo marrom imposto no começo dos anos 20. Para o Atlético Paulistano, o jogador deveria vestir a camisa por paixão, por fidelidade, sendo sócio do clube. Ou seja, na prática, deveria pagar ao clube, e não o contrário. Em 1926, o paulistano cria a Liga dos Amadores de Futebol. Porém, devido ao não reconhecimento oficial da liga, durou pouco. Assim, em 8 de janeiro de 1930, o Clube Atlético Paulistano, que era o maior clube de futebol da região, vê sua liga ser oficialmente dissolvida em uma reunião e abandona a modalidade. Nem todos os dirigentes, sócios e jogadores concordaram com a decisão, e os descontentes foram em busca de uma solução junto a outro tradicional clube da capital, a Associação Atlética das Palmeiras. Em torno de 60 ex-membros do Paulistano, incluindo jogadores, fizeram uma reunião com sócios e dirigentes da A das Palmeiras. No dia 26 de janeiro de 1930, na Praça da República, era assinada a ata de fundação do São Paulo Futebol Clube. A ideia inicial era fazer coincidir o nascimento do novo time com o aniversário da cidade como um presente aos cidadãos paulistanos, mas os estatutos não ficaram prontos a tempo. As linhas iniciais desse primeiro documento oficial diziam o seguinte: o São Paulo Futebol Clube é uma instituição fundada pelos sócios aficionados do esporte de futebol do Clube Atlético Paulistano e pela Associação Atlética Palmeiras, destinada a proporcionar aos seus sócios a prática de todas as modalidades de esporte. Com isso, o São Paulo ainda herdou o centro de treinamento da antiga Associação Atlética das Palmeiras, a chamada Chácara da Floresta. Como conquistas, o tricolor venceu o Campeonato Paulista de 1931 em seu segundo ano de existência e conseguiu sagrar-se vice em 1930, 1932, 1933 e 1934. Foi também vice-campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1933. Portanto, o São Paulo FC, clube recém-fundado, estava no topo do futebol local. Um fato extraordinário. O São Paulo FC comprou, então, uma nova e grandiosa sede localizada na Rua Conselheiro Crispiniano. O imóvel era um pequeno palácio conhecido como Trocadeiro, adquirido ao custo de 190 contos de réis. Essa dívida era grande para a época, porém o clube, detentor de um campo como o da Chácara da Floresta e um quadro de jogadores que valia muito, não se deixava abalar. Entretanto, alguns dirigentes andavam descontentes com os rumos do futebol no país e resolveram fundir-se com o Clube de Regatas Tietê, acabando de vez com o departamento de futebol. Outro grupo, favorável à continuidade da esquadra liderados pelo Dr. Paulo Sampaio, foi à Justiça e em 23 de abril de 1935 impugnou o direito da diretoria fundir o tricolor com o Tietê sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Após a fusão com o CR Tietê, alguns antigos sócios do tricolor paulista, inconformados com tudo o que havia acontecido, decidiram restabelecer a equipe de futebol, surgindo assim, no dia 4 de junho de 1935, o Clube Atlético São Paulo. No dia 16 de dezembro de 1935 ressurgiria o São Paulo Futebol Clube, que depois de tantos empecilhos e ressurreições, ganhou a alcunha de Clube da Fé do jornalista Tomás Mazzoni. O São Paulo Futebol Clube recebeu o título de o mais querido durante o período da Era Vargas, no qual eram proibidas as ostentações das bandeiras estaduais. Na ocasião da inauguração do Estádio do Pacaembu, em 27 de abril de 1940, o tricolor paulista entrou ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura, se colocaram contra aplaudindo de pé o time que carrega até hoje as cores vermelho, branco e preto.
E aí, torcedor tricolor, o que achou do conteúdo? Deixe a sua opinião nos comentários.